de Deus, Romildo, né? Manda um abraço para o Romildo, pessoa importante na minha vida. Romildo semeou muito na minha vida e Deus fez grandes coisas. Sou um pastor lá no bairro Lindéia, você conhece? Região Barreiro. Bem, o pastor Barreiro já foi lá ministrar, vai voltar mais vezes, amém? Eu vou deixar você um convite aqui. Nós estamos com um podcast lá na região de Birité. Aí eu fiz um convite para ele vai estar ministrando, amém? Aí você divulga aí o seu pastor, glória a Deus. Pastor Ivaíta, a gente viveu vários intempéries na vida, de empresa, de amizade, até no presídio. Foi várias situações que eu tive com ele. E um verdadeiro amigo, eu tenho essa qualificação na vida dele, porque em todos os momentos também ele esteve na minha vida. Então valorize essas pessoas, amém? Que está com você nos piores momentos. São essas pessoas que você deve levar para o próximo nível, amém? Vamos no que Deus quer falar conosco essa noite, amém? Glória a Deus. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra. Confesso aos irmãos, não que eu não estude, não examine, mas nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. E o último louvor falou de lenha, sim ou não? Glória a Deus. Então, se fala de lenha, tem que falar de sacrifício. Glória a Deus. E aí o Senhor colocou um texto no meu coração que já estava latente. Nós vamos entregar o que Deus quer essa noite. Hebreus capítulo 2, versículo 16, amém? Olha que coisa forte. Glória a Deus. Eu já quero, antes de quebrar o texto, dizer para você que você às vezes não tem ideia daquilo que você carrega. Bem, eu já quero dizer isso para você. Você não tem ideia daquilo que você carrega. Amém? Olha só, o texto vai dizer assim: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Eu vou ler numa tradução que James vai dizer assim, ó, porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Amém? Descendência e semente. Repete comigo: descendência e semente. Quem pode se assentar em nome de Jesus? Você pode louvar a Deus? Batendo palma para o Senhor, amém? Glória a Deus. Carta aos Hebreus, amém, irmãos? Carta aos Hebreus é uma carta anônima da Bíblia, cuja aproxima-se dessa escritura o apóstolo Paulo, por alguns pormenores. Primeiro, porque ele vai falar da liberdade de Timóteo, vai falar de algumas revelações novas de Deus. O nosso Deus, embora nesse período que essa carta é escrita, Cristo não está mais vivo fisicamente, mas o escritor de Hebreus vai trazer sempre algo novo ao coração dos amados leitores. Ele fala de um novo e vivo caminho, ele fala de uma nova identidade sacerdotal, ele fala de uma nova criatura no reino, no mundo espiritual, ele fala de novos fundamentos. Então a carta aos Hebreus é trazendo Levítico para o Novo Testamento, mas desconstruindo toda a ideia dos judeus. E tudo que é desconstruído traz um desconforto, sim ou não? Tudo que vai ser desconstruído mexe muito nas bases, sim ou não? E aqui Deus vai trazer algo novo sobre Abraão. Eu conheço Abraão como o pai da fé. Eu conheço Abraão como um homem que constrói altares. Eu conheço Abraão como um homem que tem promessas. Eu conheço Abraão como um homem que viu Deus, João capítulo 8. Eu conheço Abraão como aquele que vai entregar o seu único filho. Mas aqui o Senhor fala de algo novo de Abraão. Ele fala sobre a semente de Abraão. Até então a semente de Abraão era Isaac. Até então a semente de Abraão era Isaac, que foi profetizado, foi determinado. E aqui o Senhor vai falar que a semente de Abraão, ou descendência de Abraão, quem é? Cristo. Repete comigo: Cristo. Se Cristo é a semente, ele passa por pormenor de descendência.
Ou seja, porque toda descendência ela guarda um segredo para a próxima geração. Toda descendência ela guarda um segredo para a próxima. Uma coisa que ninguém gosta é de ler nomes na Bíblia, sim ou não? Se eu te perguntar lá, quando você chega lá para ler Crônicas, você não gosta. Quando você chega para ler o livro de Lucas capítulo 1, você não gosta, perdão, 2. O livro de Mateus capítulo 1, porque vai falando nomes, sim ou não? E ali se torna um pouco cansativo. Mas por trás de todo nome há um segredo. Ou seja, qual era o segredo que Abraão carregava? A semente. Abraão carregava a semente. E eu quero falar um pouquinho sobre essa semente que Deus colocou no meu coração. A primeira promessa para o homem foi através de uma semente. Gênesis 3,15. E da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. O plano de Satanás era destruir o quê? O relacionamento de Deus com o homem. Porque Satanás entra em Eva, na mente de Eva, porque ele viu características dele em Eva. Eva já estava caída antes de comer o fruto. Parece que o diabo venceu em algum momento, mas só que Deus lançou a promessa que não era terrena, que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 1, que antes da fundação do mundo, glória, o cordeiro já havia sido morto. Se o cordeiro aqui ele não representa um animal, o cordeiro aqui representa Cristo. Então Deus já havia escondido a semente no céu e colocado essa semente na mulher. Só que para toda semente há um tempo determinado. Para toda semente há um espaço de habitat na mão do semeador e uma terra que ela vai ser colocada. E nesse espaço, nesse intervalo de tempo, é o momento que ela vai ser lançada. Enquanto o diabo estava destruindo o plano de Deus dentro do jardim, porque o jardim era um homem que foi plantado como uma semente no jardim. Gênesis capítulo 2 vai dizer que Deus pegou o homem e plantou o homem no jardim. Então o homem é uma semente. Mas mesmo o plano do jardim dando errado após a queda, Deus não desperdiça a transição da semente. Quando Deus quer fazer, Ele muda a geografia. Quando Deus quer fazer, Ele muda o ambiente. Quando Deus quer fazer, é Ele que carrega. Eu estou sentindo a presença. Quando Deus quer fazer, você não entende. É Ele que move a semente, é Ele que leva a semente, é Ele que traz a semente, é Ele que carrega a semente. É por isso que Deus vai levar essa semente de que forma? A semente que estava dentro do homem e da semente da mulher. Sêmen vem de semente, é o homem que coloca na mulher. Só que a semente vai ser gerada na mulher, mas quem coloca é o homem. E o que vai acontecer? Todo esse plano vai carregar na geração de Adão. E eu quero só abrir um parêntese aqui para falar de geração. Nosso mundo está muito em conflitos. Porque quando se fala de geração, fala de comportamentos, mentalidade e, ou seja, pensamentos dentro da geração. Quando nós olhamos dentro da geração, nós somos uma geração, duas gerações, quem tem 40 aproximadamente, é uma geração antes da geração atual, que é considerado pela sociologia como uma geração híbrida, que tem o que? Uma confusão de mentalidade, sim ou não? Confusão de gênero, confusão de ideias. Às vezes parece que a pessoa ela é ampla naquilo que ela determina sobre uma concepção estereotipa dela, numa sociedade, na casa, no trabalho, mas são pessoas bem confusas.
E essa confusão tem entrado muito dentro da igreja. Por quê? Quando você não sabe quem você é, isso é identidade. Você não sabe para onde está indo, que é propósito. Não é determinante falar que eu tenho que determinar um alvo para você, que é um desígnio, um objetivo, se você não sabe quem é primeiro em Cristo. Mais importante, aonde você vai chegar, é saber quem Deus te chamou para ser. E essa confusão às vezes está muito dentro das igrejas, porque a gente quer determinar um casamento perfeito, a gente quer determinar uma faculdade exímia, a gente quer determinar um carro bom, uma casa boa, mas reino não é isso. Reino é buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais ou as outras tanto faz, porque são coisas e não tem importância nenhuma dentro do âmbito do reino. Porque no reino você tem que saber quem você é, identidade. Quando você determina entender quem você é, Deus começa a processar você. E processos de Deus, eles são inviáveis dentro dos meus pensamentos. Porque a Bíblia é bem de confronto. Deus vai falar: os meus pensamentos não são os seus, os seus caminhos não são os meus. E quando as pessoas entram nesse conflito, elas ficam bem confusas dentro da igreja, porque às vezes Deus quer mexer numa estrutura, e Deus não é romântico, Deus não é sentimental, Deus não pede opinião, desculpa, eu não vim mexer com as suas emoções. Deus vai olhar para o homem que é Abraão, ele tem 75 anos, e Deus não foi conveniente com ele. Deus vai falar: sai da tua casa, da tua parentela e da tua terra. Deus não usou Abraão, sai, que é o conveniente, que é o educado. Deus não é educado. Deus chegou e falou: Abraão, sai. Não, sai. É o verbo na frente do sujeito. E quando o verbo está na frente do sujeito na gramática, o que é? É ordem, é imperativo. E quando Deus tem algo grande com você, Ele não vai negociar ambiente, Ele não vai negociar pessoas, e Ele não vai negociar coisas. Todas as vezes que Deus quer trabalhar, eu estou sentindo a presença de Deus. Todas as vezes que Deus quer trabalhar de maneira diferente com você, você vai perder pessoas, você vai perder coisas e você vai perder lugares. Deus jamais vai te chamar para trabalhar numa zona confortável, para você vir 20 anos, 30 anos, 50 anos, quarta, domingo, terça e ficar da mesma forma nesse banco sem conhecer a identidade que Deus tem com você. Porque Deus, Ele vai mexer numa concepção. Enquanto os homens querem torre, enquanto os homens têm uma só língua, um só propósito, quer construir uma torre para vencer dilúvios e mostrar que são exímios construtores em Babel, Deus vai trabalhar com uma semente escondida dentro da casa de Abraão. Enquanto os homens querem visibilidade, Deus esconde o seu projeto. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo de Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando Deus quer fazer, Ele não mostra, Ele esconde. E eu conheço muitos homens que se escondem de Deus, mas eu conheço homens e mulheres que Deus esconde. Eu estou pregando para eles aqui essa noite. Deus te escondeu para te lançar, porque você é uma semente num tempo determinado. Tem 75 anos dentro da casa do papai. Seu pai cultua outros deuses, adora outros deuses, tem muitas imagens dentro da casa. Vende esses deuses, Josué capítulo 24, versículo 2. Mas Deus vai de uma forma agressiva dentro da casa e fala: sai, Abraão.
e vai para uma terra, artigo indefinido. Ele não sabe para onde Deus está levando ele. E assim somos nós que nascemos de novo. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo de número 6 ao 7. Aquele que é nascido da carne é na carne, mas aquele que é nascido do Espírito é no... Você não sabe de onde o vento vem e nem para onde o vento, porque é Deus que leva. Se Deus leva, Ele não é endereço. Fala para o teu irmão, para a tua irmã, é Deus que está levando. Ele não vai errar o endereço. Ele vai plantar a semente numa terra certa, numa terra frutífera. Eu estou pregando para a semente essa noite. Eu estou pregando para quem acredita para onde Deus vai te levar. Eu estou pregando para quem acredita que Deus vai te levar para um nível que você não imagina, mas é Ele que vai te levar. Deixar Deus me levar e ser conduzido. Porque Deus, como eu disse, Ele nunca vai ser romântico. A mão de Deus levou um homem para um vale de ossos. A mão de Deus levou um homem para um deserto. Você já percebeu que quando Deus Ele nos tira de ambientes confortáveis, Ele sempre nos leva a um lugar onde a prova vai revelar quem nós somos. Não é para as pessoas, é para nós mesmos. O maior exame não é aquilo que as pessoas falam de você, é quando você tem consciência daquilo que você é quando ninguém está te vendo. Eu preciso conhecer Abraão fora da casa do pai. Abraão está em Ur, no hebraico, quer dizer fundamento. Para todo fundamento tem estaca, tem base, tem estaca, coluna e tem teto. Quando Deus fala, sai Abraão, Deus está jogando a casa de cabeça para baixo. Parece a sua história, sim ou não? Quando Deus foi te visitar no momento que você não esperava, e quando você esperava uma palavra de conforto, Ele foi lá e quebrou a casa toda, mexeu na estrutura toda. Ele não foi conveniente com os seus sentimentos, como eu disse, Ele não é sentimental. Ele não foi conveniente com as pessoas que deveriam ficar para trás. Ele só falou, saia, saia, sai que eu te mostro coisas novas, Abraão. Sai porque eu tenho uma semente nova para você, Abraão. Sai porque eu tenho coisas grandes para você. Estou sentindo a presença dele. Sai, Abraão, porque eu te mostro. E viver o novo de Deus não é satisfatório? Viver o novo de Deus não é satisfatório mais. Porque Deus, Ele vai tirar Abraão. Só que o comando é para Abraão. Tem o pai, é hierarquia. Deus nem sempre respeita hierarquias. Deus às vezes quebra o protocolo de que forma? Na casa de Jessé, Deus falou, Samuel, para de chorar para Saul, até quando você vai ter dó dele? Vai na casa de Jessé, enche o teu vaso de azeite e vem. Deus não falou vai, Deus falou vem. Por quê? Deus já estava convidando o profeta a ir no lugar que Deus já estava esperando. Quando Deus te chama para algo novo, Ele já te espera no lugar que Ele já está te chamando, mesmo sem você ver. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não, mas sim. E o nosso Deus é especialista em fazer algo impossível naquilo que você não vê. Você não precisa de ver, sai não. Só que quando Abraão dá o primeiro passo, e sempre dá o primeiro passo é o mais difícil, sim ou não? Abraão saiu, ele deu o primeiro passo, mas os passos maiores foram do pai. O comando é para quem? Abraão. Mas quem tomou direção foi o? Deus falou, Abraão, sai. Atos capítulo de número 7. E eles pararam em Arã. Deus não mandou Arã. Deus não falou a terra, sim ou não? É uma, é indefinido. Se é para frente, se é para trás, se é para a esquerda ou para a direita. Aonde Abraão for, ele vai chegar. O que Deus falou com o povo do Egito? Sai
vai para Canaã. Só que Deus deu uma volta entre os filhos. Só que Deus deu uma volta para fazer algo que eles não estavam esperando. Porque Deus é assim, um caminho é processual. Para cada caminho que Deus leva a sua semente, alguma casca tem que ficar para trás. Se Deus está te levando, é porque algumas coisas têm que ser quebradas. E o que quebra a casca? Processo. É no caminho que Deus vai quebrar a casca. Deus levou o povo do Egito porque tinha algumas cascas que tinham que ficar no Egito, mas ainda estava no meio do caminho. Eu estou falando de coisas que Deus já mandou você deixar lá para trás. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Tem coisas que Deus já mandou você deixar lá para trás e você está insistindo em levar para frente. Ah, mas é meu pai. Eu não chamei seu pai para ir com você. Ah, mas é meu sobrinho, filho do meu irmão. Não, também não chamei ele para ir com você. Porque se tem pessoas, pode ser até de laço sanguíneo. Eu não vim mexer com seus sentimentos, jamais minhas mensagens vão ser assim. Que se você levar para frente, o propósito não se cumpre. Abraão insistiu no pai, parou em Arã. Deus já tinha virado a casa. Ele vai levar para Arã e o pai toma a direção. Atos 7, Hebreus também vai dizer que partiu de Arã não era mas por que de Arã? Se você pegar na Bíblia, entre e Arã é 1.000 quilômetros. Andaram muito, gastaram energia e pararam no lugar errado. Porque eu vou falar algo dói. Você insiste em levar para frente quem Deus mandou deixar para trás. Mas é meu pai. Mas o pai não mudou a mentalidade. O pai não há nenhum. O pai, quem ouviu a voz foi Abraão. Mas a mentalidade do pai não muda. Porque a mentalidade é aquilo que te sustenta para você vivenciar processos sem querer voltar para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo, é a semente. Abraão vai ir para frente, mas o propósito está indo para trás. Melhor que velocidade é direção. Existem direções que você não precisa de velocidade. Tem uma direção que a Bíblia diz assim: olha, ficar em Jeru, até que do alto seja revestido de parado também é movimento quando você está na direção de Deus. Só que Abraão não, Abraão ele quer andar para frente, mas o propósito está indo para trás. Nós estamos falando de um homem natural no mundo espiritual. Isso não é para quem não tem visão. Isso não é viável para quem só anda na carne. Isso não é viável para quem só fica no comodismo. Isso não é viável para quem só quer ter uma plena certeza que Deus ele não é transcendente e eu não tenho que relacionar com Ele. Mais importante que Deus ser soberano é relacionamento. E repete comigo: relacionamento. Eu preciso de movimento. Mas quando eu estou na direção parada também é movimento. Quando eu estou na direção também silêncio também é movimento. Quando eu estou na direção Abraão, Deus não vai falar com ele mais. Você já percebeu que às vezes não é Deus que não fala, é os meus movimentos que não estão alinhados com o posicionamento que Deus quer. Olha o que Deus vai falar com Abraão: Abraão, sai, vai. Deus não fala quando Abraão para no caminho errado. Deus não é obrigado a falar quando você quer. Desculpa, Deus não é obrigado a falar aquilo que você quer. Terceiro, Deus não vai negociar o propósito quando você está no posicionamento errado. Às vezes eu estou no ambiente certo, igreja, no lugar certo, mas com o coração desalinhado com aquilo que Deus quer comigo. Abraão está na direção certa? Não. Ele está no lugar certo? Não. Mas ele está debaixo de uma voz que é certa. E
se a voz falou, mesmo que você erre, Ele vai te levar no endereço certo. Eu vim ser profeta de Deus para você nessa casa essa noite. Quantas vezes você errou? Quantas vezes você levou quem não poderia levar? Mas Deus está dizendo que Ele não vai errar o endereço, que Ele tem que te levar no lugar certo. Não! O pai parou em Arã. A Bíblia nunca trabalha com coincidência. Deus nunca vai trabalhar com coincidência na Bíblia. Arã é o mesmo nome do filho de Terá, pai de Abraão, irmão de Abraão, que morreu, que é pai de Nó. Arã, no hebraico, quer dizer força. Se o pai parou em Arã, ele conectou aonde? Com o pai. Eu estou andando para frente, mas eu estou preso no passado. Quando Deus falou sai, Abraão, é desconexão. E desconectar é corte. Quando Deus desconecta Abraão dentro da casa, é porque a Bíblia diz que a primeira menção de uma aliança que não é externa, que vai ser uma aliança no homem, quem vai fazer é Deus e Abraão. Abraão é cheio de coisas novas. Uma delas é o filho da promessa, aliança e adoração. Nós vamos olhar aqui daqui a pouco. Só que Deus, quando vai fazer uma aliança com Abraão, Ele tem que cortar na intimidade de Abraão. Deus vai cortar o prepúcio de Abraão, o órgão genital de Abraão. Deus vai tocar onde que dói. Repete comigo, Deus. Quando tem uma aliança, Ele sempre vai tocar aonde que dói. Abraão está sentindo uma dor que não é para aquele tempo presente. Deus só dá um respaldo para o futuro. E Deus não toca aonde você quer. Você já percebeu que às vezes Deus mexe aonde que a gente não quer? E existem áreas que Deus não vai resolver até você se resolver com Ele. Eu vou repetir: existem áreas da sua vida que Deus não vai resolver até você se resolver com Ele. Eu estou falando de Abraão. E daí? Eu estou falando de um homem que ele carrega um pai, o seu nome é Abrão, para depois Abraão. Ele é pai de multidão. Deus vai aumentar o nível dele e vai chamar pai de multidões. Mas ele olha para a esposa, está estéril, está desconexo do que Deus está falando. Só que Deus vai alinhar Abraão de uma forma que todas as vezes que Deus quer transitar Abraão num nível maior, Deus vai cortar algumas coisas. Cortou o laço sanguíneo, cortou a casa, cortou lugares. Repete comigo todas as vezes. Todas as vezes. Que Deus tem um propósito. Ele trabalha com três coisas. Primeira coisa, pessoas. Segunda coisa, lugares. Terceira coisa, é coisa. Eu não sei que coisa que é. Quem vai mexer? Eu não sei. Coisa é uma coisa, às vezes é substantivo, às vezes é adjetivo, mas eu vou colocar como substantivo. Às vezes uma coisa é uma coisa. Eu não consigo definir. E aí a Bíblia fala: depois dessas coisas, Gênesis capítulo de número 22. Depois dessas coisas, que coisas? Foi lá, Deus falou com ele, saiu de Arã, fez altar, agradou a Deus. Aí Deus permitiu a fome e tirou umas mentiras que estavam escondidas, que tinha que ficar lá para trás. Ah, mas é o homem que carrega a semente, é o homem que carrega a promessa. Mas tem hora que Deus leva numa zona de necessidade para extrair algumas coisas que está dentro de você, que você não confessa para o pastor, você não confessa para o pai, você não confessa para a igreja, mas Deus sabe que tem algumas coisas escondidas que não pode fazer parte do propósito. E aí você quer levar para frente, Deus vai deixando. Deus é longânimo, pode levar, pode ir, vai.
Mas chega uma hora que Deus vai falar: Abraão, tira para fora. Se você não tirar, eu tiro. Aí Abraão vai falar: não, essa mulher aqui do meu lado, ela é filha do meu pai. Opa, desqualificou muito. Ela é esposa, sim ou não? Ela é irmã, sim ou não? Filha do meu pai? Desqualificou muito. Abraão mentiu, mas Deus não deixou de fazer o que precisava ser feito. Você já percebeu quantas das vezes você mente no meio do caminho e Deus ainda não deixa de te levar para frente? Você já percebeu quantas das vezes você erra no meio do caminho e Deus não negocia com as suas mentiras e ainda te leva para frente? Porque não é sobre você, é sobre o que você carrega. Não é sobre o que você está fazendo, é sobre o que Ele depositou na sua vida. Só que para todo erro tem uma consequência maior na frente. Da mesma forma que Deus transita com Abraão em projeção para o próximo nível, Deus começa a tirar algumas coisas e dói, porque a gente insiste em levar para frente pessoas e também insiste em levar para frente coisas, e aí vai desalinhando. Parece que está demorando, mas não está dependendo de Deus, está dependendo de Abraão. Eu vou repetir: não está dependendo de Deus, está dependendo de você. Não está dependendo da voz de Deus, está dependendo do seu posicionamento. Só que para me posicionar vai ser insatisfatório, porque Abraão está insistindo em levar para frente quem Deus quer deixar para trás. Ele vai levar o sobrinho logo. Tem coisa que não está alinhada com aquilo que Deus tem para você, e você insiste ainda em levar para frente. Não adianta pedir anjo, não adianta pedir Deus, traz uma forma diferente de falar, se você mesmo já sentiu no coração que você não deve levar para frente quem Deus mandou deixar para trás. Vai dar briga, deu confusão. Pastor de Ló com o pastor de Abraão. Ló saiu com riqueza, Ló saiu com bens, mesmo Abraão mentindo, e a confusão veio logo na frente. Aí Deus voltou a falar com Abraão, porque desconexão tem que cortar, e Deus não corta sem propósito. Toda cirurgia de Deus é corte com propósito, e no hebraico a criança é isso, é berite, cortar com propósito. Por isso que Deus usa o verbo sair da tua casa. Sai é a mesma expressão que Jeremias vai dizer: antes que eu fui formado no ventre da minha mãe, eu já havia sido esse, e antes que eu saísse da matriz, o Senhor me deu por, repete comigo, identidade e propósito. Deus falou com uma criança. Para criança a gente dá o quê? A gente dá comida. Na nossa hora a gente dá brinquedo, mas para Jeremias deu responsabilidade. Para Abraão, ele já é um homem de 75 anos. Deus, em vez de revelar um propósito, Deus primeiro falou sobre, em vez de falar da identidade dele, daquilo que ele carregava, Deus falou do propósito, para no processo revelar a identidade. Você já percebeu o quanto de Deus você carrega que ainda não se manifestou? Nós estamos com uma conferência fascinados, sim ou não? O que é fascinar? É desejar algo ardentemente, sem perder o alvo. E no grego é a mesma expressão que Paulo usou assim, ó. Todos, segunda carta aos Coríntios 3, da transição do capítulo 4. Todos nós temos que contemplar Cristo ardentemente. Todos nós temos esse ministério de contemplar Cristo ardentemente, ou seja, sem perder o foco. Fascinar é quando você deseja algo sem perder. Desculpa, nós temos desejado ardentemente Cristo.
ministério, ele é um ministério doloroso. Olha o ministério de Abraão. Deus vai falar com ele 75 anos. E Deus vai colocar sobre a vida do lado dele uma mulher que é estéril. Só que esterilidade, uma visão espiritual, não é uma máquina simplesmente que não pode ser errada. É Deus segurando para soltar num tempo certo. Tem coisas que Deus está segurando, que você vai precisar potencializar outras áreas. Deus precisa trabalhar no caráter de Abraão. Deus precisa trabalhar no molde, que Abraão não perca o alvo. Mesmo quando a esposa estiver estéril, mesmo quando alguma área da sua vida estiver estéril, você não pode perder o alvo, você não pode perder a direção, você não pode perder a progressão. Ser progressivo com Deus mexe muito numa realidade que não é sua, é de Deus. E dói, porque Deus vai mexer na nossa estrutura. Deus está mexendo em Sara, mas trabalhando com Abraão. Como é que Deus vai me dar uma semente? Ele já vai falar comigo, eu tenho 75 anos. Fala comigo na hora dele e não na minha hora. Tem hora que você está esperando aquela mensagem abençoada e chega algo para complicar ainda mais. E aí Deus vai moldando Abraão. E Sara vai tentando voltar a promessa do jeito dela, colocando pessoas que não eram para colocar, gerando fora do tempo, rindo de Deus. Quantas vezes Deus já falou no culto com a igreja e a igreja riu de Deus? Desculpa, é verdade. Quantas vezes uma direção de Deus saiu do culto e a igreja riu de Deus? Eu vim pregar algo de Deus, e Deus colocou no meu coração, através do Espírito Santo, sobre o que Abraão está carregando na semente. Só que nós lemos no texto, eu já estou caminhando para o fim, que a semente é de Abraão, e ele não sabe a potencialidade daquilo que ele carrega. Para ele é só Isaac. E quando Deus gerou Isaac, aí o texto vai falar, depois dessas, e eu vou entrar agora em algo profundo que Deus colocou no meu coração. Isaac era uma promessa, sim ou não? E toda promessa, se você olhar, promessa, ela é similar à palavra compromisso. Com promessa, sim ou não? Para você entender, ó, promessa é com promessa. Então toda promessa de Deus tem um compromisso, sim ou não? E promessas de Deus, Ele faz geralmente em ambientes de aliança. Deus falou para Abraão, eu vou mudar o seu nome, mas eu preciso tocar em você, Abraão, como eu nunca toquei em ninguém. Todas as vezes que Deus tem um compromisso ou uma promessa, Ele deixa uma marca no mundo. Eu vou repetir. Todas as vezes que Deus Ele tem uma promessa ou um compromisso, Ele deixa uma marca no mundo. Jacó errou, sim ou não? A mãe já sabia da promessa, qual que era o compromisso de Deus com a mãe. O menor vai ser, o maior servirá ao menor. O menor é quem? Jacó. O maior é quem? Esaú. O que Deus fez? Saiu, a mãe acelerou, o filho negociou, o filho usurpou. E o que aconteceu? O filho saiu de casa errando, mesmo errando, como Abraão errou, Deus deu sonho para eles. Mesmo errando como Abraão errou, Deus levou para uma casa. E depois de 20 anos ele falou: quero ter um encontro
eu trapaceei ele. A conta chegou. O que Deus falou? Opa, agora eu quero ter um encontro com Jacó. Aí Deus mudou o nome, sim ou não? De Jacó foi para Is. E aí ainda Deus deixou vencer a luta, sim ou não? Lutaste com Deus em privado, só que Deus tocou na coxa. Deus falou: você ganha a luta, eu mudo o seu nome, mas andar da mesma forma você não anda mais depois que você tem um encontro comigo. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que os homens querem andar da forma deles. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, eu quero servir Deus da minha forma, eu quero fazer do meu jeito, eu quero andar na conveniência dos meus moldes. Porque todas as vezes que Cristo chama você para ter um encontro com Ele, Ele tem que deixar uma marca e tirar aquilo que vai trazer algum desconforto em você. É impossível o homem estar na casa de Deus. É impossível o homem ter um encontro com Cristo e permanecer da mesma forma. É impossível o homem ter um encontro com Deus e permanecer do mesmo jeito. Que Deus é esse conveniente, com valores morais, éticos e culturais, que não trabalha no coração dos homens e faz eles renderem a Cristo? Que Deus é esse que não vai pedir a Abraão aquilo que ele deu para Abraão? É Isaac, é filho da promessa, é a semente de Deus. Eu quero Isaac. Deus demorou 25 anos para gerar Isaac. Deus demorou aproximadamente mais 12 anos para pedir. O mesmo Deus que falou a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Vai falar: agora vai para Moriá. Lá ele não sabe para onde está indo, sim ou não? Mas aqui Deus vai falar: vai para Moriá. Quando Deus não te dá o próximo passo, você tem que ficar no último comando. Só que quando Deus dá o próximo comando, olha o que Deus vai falar: Abraão, eu vou mexer em você. Eu não vim pregar, irmãos, conveniência, nem esse Deus raso que as pessoas estão dizendo. Quando Deus ele quer você de maneira diferente, Ele vai mexer onde que dói. Você já perdeu uma esposa sem você esperar que Deus foi lá e tirou ela? Você já perdeu um emprego que você tanto almejado, Deus foi lá e tirou ele? Você já perdeu um filho? Você tem capacidade de dar seu filho para Deus se Deus te pedir? Porque Deus não é esse Deus bobo, nem casual, que as pessoas falam: eu vou servir a Deus num relacionamento, né, de... Vou nem falar para não escandalizar os irmãos. Deus foi lá e falou para Abraão: me dá, eu gerei, eu quero. Porque Deus não se manifesta só dando. Nós temos que parar dessa concepção de Deus, de entrar dentro da casa de Deus e pedir Deus alguma coisa. Não, o culto não começa com Deus, o culto começa com você e comigo. A Bíblia diz que Davi se alegrei quando me disseram: vamos à casa de Deus. Não é aqui que começa, é na sua casa, é antes de você vir, é antes de você habitar. O culto para Abraão começou quando Deus pediu aquilo que Deus deu para ele. E quando Deus quer te ter de maneira diferente, Ele vai mexer na onde que dói. Se Deus não mexer aonde que dói, desculpa, às vezes nem adorar você adora. Se Deus não tirar algumas coisas de você, desculpa, nem na igreja você vem mais. Se Deus não mexer numa estrutura visível, numa coisa, você não vai entender que Ele deve ser adorado no Espírito. Quantos Isaques tiraram Abraão de altares? Quantas coisas você pediu a Deus, Deus te deu? Não tem mais jejum, não tem mais oração, não tem mais sala de oração na igreja, não tem mais consagração. Por quê? Eu não entendo esse relacionamento que Deus, eu posso servir Deus do meu jeito, sendo que Deus me põe algumas coisas para me ter um relacionamento com Ele. Olha o que Deus vai falar com Abraão: Abraão, eu quero te conhecer
Porque Deus vai usar uma expressão assim: agora eu sei que você me tem. Depois de 40 anos, depois de passar por tudo, Deus vai falar: agora eu sei que você me tem. Pergunta assim: por que, pastor? Esporte, por que, pastor? Porque ele entregou Isaac. A nossa geração é muito fraca, desculpa, rasa demais. Ana chegou lá no altar e ela falou assim: eu quero um filho o quê? Varão, sim ou não? Só que o que Deus falou? Está alinhado, eu te dou, mas quando vim para o altar não vai te devolver. Desculpa, nem tudo que vem para cá, Deus é obrigado a tirar de novo. Ana, Deus não deu para ele Samuel, deu mais outros filhos, mas o Samuel é de quem? Isso, Samuel é de quem? Ela falou de quem? Se Deus quiser pedir e não te dar, Ele não vai te dar. Se Deus, ele falou que ia dar Isaac de novo, pastor? Não, ele só falou: me dá. Porque nesse meio caminho, Deus quer conhecer realmente aonde está o coração de Abraão. Ah, pastor, não precisa de algumas coisas, alguns rituais, dogmas, preconceito. Não, Deus não é preconceituoso, nem os homens. Só que uma coisa está alinhada na igreja e todos nós temos que conhecer. Deus quer saber aonde está o seu coração. Se o coração do homem está naquilo que Deus pode fazer, ou se o coração do homem está no tamanho da entrega que ele tem que entregar. Eu estou pregando para quem vai chegar em níveis maiores essa noite. Eu estou pregando para quem carrega a semente de Deus essa noite. Eu não vim mexer com as suas emoções. Eu vim mexer no seu Isaac que você não quer entregar. Eu não vim mexer com o seu sentimento. Eu vim mexer com uma estrutura que Deus quer levar você essa noite. Tem que entregar. É melhor você entregar do que Deus entrar entre os dedos e tirar sem você perceber. Teve um momento na minha vida que Deus falou: eu quero, eu falei: eu não vou entregar. E Deus falou: eu quero, eu não vou entregar. E Deus falou: então me dá do meu jeito. E do jeito de Deus, Ele vai expor e não vai ser conveniente. E a vergonha pode ser maior. Abraão, me dá Isaac. Deus foi de madrugada. Me dá Isaac. Eu estou vendo pessoas chorando aqui essa noite. Ei, se Deus está falando com você, você vai entender, porque o Isaac é aquilo que dói. Para Deus aumentar o nível de Abraão, Deus não chamou Abraão só para carregar Isaac. Deus chamou Abraão para carregar Cristo. Eu vou repetir porque isso é muito profundo. Deus não chamou Abraão só para carregar Isaac. Deus chamou Abraão para carregar Cristo. Aonde está o coração da igreja? Aonde está o coração dos fascinados? Aonde está o coração dos irmãos? Ou é em Cristo, ou é solamente naquilo que Deus pode fazer para você? Porque rei e prega pouco na igreja. Aonde está o teu coração, estará o teu tesouro. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração está desejo, sim ou não? Aonde está desejo está fascínio. Porque é onde você traz foco, coração. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é em. Se o homem não se regenerar e tornar uma nova criatura, porque Abraão, Deus quer trabalhar em Abraão agora, de dentro, repete comigo: Moriá é Deus me assistindo pelo lado de dentro. Moriá é casa de oleiro, ventre de peixe também é casa de oleiro. Não é só lá Jeremias capítulo 18 não. Essa igreja também é casa de oleiro. Esse ambiente aqui é onde Deus quer trabalhar de dentro para fora. Esse ambiente aqui é onde Deus quer trabalhar de dentro para fora. Esse ambiente aqui é onde Deus quer trabalhar de dentro para fora. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque Deus está mexendo em algumas estruturas aqui essa noite. Você não vai
matar você. É agressivo, Abraão. Vai cortar a lei, Isaac. Se quer assumir responsabilidade, tem que prender seu homem, Isaac. Vai cortar a lei. Isaac corta, coloca no jumento, carrega o jumento. Aí o Abraão vai falar: jumento, serve para Isaac. Pega a lenha, coloca sobre os seus ombros. Isaac não é criança, que criança não consegue carregar a lenha. Só que Deus começou a falar comigo, eu estava vindo no carro. Quando a gente fala conferência, a gente pensa muito no mover de Deus, sim ou não? Em um tempo de transição novo de Deus, sim ou não? Olha a transição que Deus está fazendo com Isaac. De um menino que é o príncipe dentro da casa, para ser um escravo que vai ter que morrer no altar. Porque Deus não te chamou para ser o ouro puro de Ofir, preciosidade, não. Deus te chamou para ser escravo de Cristo e morrer para você mesmo. O Evangelho não é que ele cresceu, diminuiu. O Evangelho de Paulo já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, você tem que morrer pelos seus desejos, você tem que crucificar as suas paixões. E Deus quer te conhecer num lugar, não é onde você vai ser exaltado, é onde você morre para você mesmo. Esse é o Evangelho que machuca as almas fracas da igreja, que querem ouvir que pode ficar do seu jeito. Não, Deus nunca vai te levar num lugar que você não tem que morrer para você mesmo. Esse Evangelho machuca orgulhosos. Esse Evangelho fere egos, porque o pai sabe que quem tem que morrer é o menino. Leva a lenha. Subir com a lenha te lembra alguma coisa? Subir com a lenha te lembra alguma coisa? De Getsemane ao Calvário. Nós estamos falando de Cristo. Nós vamos terminar falando de Cristo. Subir com lenha. O pai ajudou o menino. O pai ajudou o menino. Cada um tem a responsabilidade do peso que carrega no lugar que você tem que morrer para você mesmo. O Evangelho é agressivo e machuca muito o ego. Aquele que quiser vir, preto, branco, obeso, magro, indiano, norueguês, brasileiro, aquele é indefinido. Mas se vir, não pode ficar da mesma forma. Mentiram para você que se você vir, fica do seu jeito. Vinde a mim. O Evangelho é simples, é os homens que complicam para agradar corações e vaidades de outras pessoas. A Bíblia diz assim: ó, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos. Só que muitos são chamados, poucos são esses. Entre a chamada e a escolha, a Maria é um feeling que não é leve, não. Porque aquele que quiser vir após mim, primeira coisa, tome a sua. Que evangelho é esse, irmãos? A gente fica até meio abismado ultimamente. Que evangelho é esse? Que você pode chegar sem carregar o peso. Eu estava outro dia estudando algo interessante, porque e veio a glória de Deus, né, lá no templo, e desceu depois em Atos 2 e encheu a casa. Cavote, é peso, a glória. Que coisa maravilhosa quando a glória vem, sim ou não? Você estava sentindo aqui no louvor a presença de Deus, né? Maravilhoso, sim ou não? Só que quando a glória vem, você tem que aprender que ela vem, mas Deus não manda sem propósito. Quem tem que segurar a glória? Quem tem que segurar a glória? Quando ela desce, é você que segura o peso. É por isso que os homens carregavam arca, sim ou não? Para sentir o peso daquilo que... É por isso que Abraão falou: Isaac, você vai aprender a carregar o peso. Tem culto que tem mover, tem sobrenatural de Deus, mas tem culto que Deus chama numa responsabilidade que a gente tem que aprender a carregar aquilo que Deus colocou sobre nós.
Aonde estão os carregadores de lenha? E o fogo arderá continuamente no altar e não escapar. Quem mandou o fogo foi? Abraão vai falar: tem fogo, tem faca, tem lenha, mas cadê o cordeiro? E eu estou terminando. Antes de ter cordeiro, Abraão vai falar: Isaac, carrega a lenha, põe ela em ordem. Você carrega para colocar sempre com um propósito. Quem vai morrer nesse altar, meu pai? É você, Isaac. Você vai morrer. Às vezes Deus te convida em um lugar que você não quer, para nesse ambiente Ele começar a tratar com coisas que você não quis deixar que Ele mexesse da forma dele. Dói muito carregar lenha, suportar peso, porque peso na glória é algo que você suporta. Dentro do nosso sistema digestivo tem um órgão que é o fígado, lembrei agora, e ele libera uma toxina que ajuda na digestão. E a mesma expressão de peso de cavote. Então, se eu tenho que carregar alguma coisa, algo que eu carrego tem que trazer algo para me limpar. Sim ou não? Tudo que Deus coloca tem um pró. Enquanto Isaac vai carregando a lenha, Deus está limpando Abraão agora. Enquanto Isaac está carregando a lenha, Deus está limpando Abraão. Enquanto você carrega a lenha, Deus limpa o ambiente. Enquanto você carrega a lenha, Deus limpa a casa. Enquanto você carrega a lenha, Deus tira a sujeira. Enquanto você carrega a lenha, Deus faz uma desintoxicação espiritual. É de dentro fora. Está doendo muito em mim essa mensagem, porque Deus está me lembrando de coisas também que eu tenho que deixar para trás e eu estou querendo levar para frente. Chegou a Moriá? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Fala para o teu irmão: cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Se o propósito maior é o cordeiro. A conferência é o que? Fascinados em? Pastor, aonde está o cordeiro nas mensagens hoje? Aonde estão os cordeiros nas mensagens hoje? Aonde está o cordeiro nas igrejas hoje? Porque falar de cordeiro é falar de quê? De sacrifício. Falar de sacrifício é falar de morte. Tem hora que a gente vai em algumas igrejas e não fala mais do Calvário. Tem hora que a gente vai em algumas igrejas e não fala mais da morte de redenção. Desculpa, tem hora que a igreja não sabe o que é redenção, não sabe o que é queda e não sabe o que é salvação. Tem hora que nós estamos dentro da igreja com o propósito só com Isaac e não da semente que é Cristo. Cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Porque mensagens que não têm cordeiro não transformam pessoas. Eu vou repetir: mensagens que não têm cordeiro não transformam pessoas. Quando você prega cordeiro, pastor, as pessoas riem de você. Quando você prega cordeiro, as pessoas zombam de você. Quando Paulo pregava de cordeiro, ele era preso. Quando João Batista pregava sobre o cordeiro, ele era esclarecido. Pregar sobre o cordeiro não tem popularidade, mas tem galardão no céu. Pregar sobre cordeiro, porque o cordeiro é Cristo. Mas todos os dias o cordeiro é eu e você. Eu quero Isaac em holocausto. Eu quero Isaac em holocausto. O holocausto é a oferta toda queimada. Está mentindo para você algumas igrejas aí, alguns evangelhos. Porque a Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como assim? Eu vi muito simples, hoje o Evangelho é simples. E aí vai falar assim, ó, olha o que Deus vai falar: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Toda. É tudo ou nada. Não tem fragmentos. Deus não negocia com o tudo. Eu quero Isaac, eu quero tudo. Se Deus te pedir tudo hoje, você entrega. Se eu te pedir para você dar um nome no seu Isaac e ele te pedir, você entrega. Deus, ele não vai negociar quando ele tem que aumentar o seu nível. Eu quero que você fique de pé essa noite, amém? Estou sentindo a presença de Deus latente. Eu quero que você feche os seus olhos. Quero convidar o ministério de louvor para louvar o louvor que Deus colocar no coração dos irmãos, amém? Estou sentindo a presença de Deus. É noite de tratamento, Deus falou comigo, elevar a sua. É noite de Deus mexer na sua estrutura, elevar a séria. Eu estou sentindo a presença de Deus. É noite de Deus mexer com o seu Isaac para você aumentar níveis. Deus não te chamou para você ficar da mesma forma. Deus não te chamou para você ficar da mesma. Elevar é essa.